Abrindo aqui, já teve início. Olá, sejam bem-vindos. Este é o Lume, o podcast de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu sou o professor Alexandre Machado Rosa, docente do Instituto Federal de São Paulo. Hoje, nós iremos falar sobre as ciências da saúde. Para falar sobre esse tema, nós trouxemos dois convidados. O professor Marco Ackermann, que é livre-docente na Faculdade de Saúde Pública da nossa querida Universidade de São Paulo, a USP. Ele também é diretor do CPDOC, que é Cidades Saudáveis, também na Faculdade de Saúde Pública. O professor Marco Ackermann é professor titular do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública desde 2014. Ele é médico sanitarista pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e é especialista em gestão hospitalar para o setor público pela Fundação Getúlio Vargas. Ele também é PhD em Epidemiologia e Saúde Pública pela Universidade de Londres. Nós também estamos recebendo o biólogo e gestor público Eduardo Nilson. Ele é biólogo formado pela UNB, Universidade de Brasília, e doutor em Saúde Global e Sustentabilidade pela Universidade de São Paulo. Ele é especialista em políticas públicas e gestão governamental e trabalha no Ministério da Saúde há mais de 20 anos, com a gestão, monitoramento e avaliação de políticas de saúde e de alimentação e nutrição. E é pesquisador também do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas e em Nutrição, o NUPENS, da USP, aqui em São Paulo. Bom dia, professor Marco Ackermann. Como vão as coisas nesse tempo de pandemia? Como o senhor tem... Como tem sido aí a sua atuação nesse período de pandemia, professor? Então, a minha principal atuação é sobreviver, né? Como todo mundo. Acho que esse é o desejo de todo mundo nesse momento e parece que sobreviver não é pouco, né? Então, eu acho que essa é a primeira tarefa, né? Depois ter aprendido, né, termos que a gente usa muito no campo da promoção da saúde, na questão das políticas, que é resiliência e governança, né? Ter aprendido na pele o que é resiliência, né? Assim, antes eu sabia teoricamente, agora eu acho que eu sei mais o que é resiliência na prática, na pele, no corpo, né? E governança, um termo também que a gente usa muito, né? Também aprendemos que a ausência de governança mata, né? Quer dizer, a ausência de uma articulação entre o governo federal, o governo estadual, o governo municipal e a sociedade cria problemas, dificulta muito a vida das pessoas. Então, eu acho que esses são três lições da pandemia e mais um motor, uma motivação para escrever, né, trabalhar questões. A gente escreveu muito nessa pandemia e um dos artigos que eu escrevi é porque no início da pandemia se dizia muito que é uma doença democrática, né, que atinge todo mundo, né? E não foi bem isso que a gente viu, talvez só no iniciozinho, porque era o pessoal que estava voltando da Europa, então eram os ricos que estavam voltando da Europa. E aí tive a oportunidade de escrever um artigo que saiu no Le Monde Diplomatique, assim, não estamos no mesmo barco, né? Quer dizer, se a susceptibilidade é a mesma, a vulnerabilidade não o é, né? Então, estamos navegando em águas turbulentas todos, mas tem gente que está naufragando, agarrado a um tronco, e tem gente que está no transatlântico, né? Então, não estamos todos no mesmo barco. Exatamente. E aí, sob os auspícios da resiliência, Eduardo Nilson, doutor Eduardo Nilson, aqui, nosso querido biólogo, como é que tem sido aí no Ministério da Saúde, você que está aí no olho do furacão, vamos dizer assim, como é que tem sido aí a sua percepção nesses tempos nossos, onde a ciência da saúde tem sido tão cobrada e exigida? Primeiro, sem formalidade, por favor, Alexandre, mas no caso, acho que é muito importante, tendo numa área muito específica, que é de alimentação e nutrição, a gente pega essa questão primeiro, que acho que deve discutindo mundialmente, essa coisa do alastramento tão rápido da pandemia, assim, por conta desse deslocamento rápido, até que o professor Marco falou, das pessoas para todo lado, em questão de meses já tomou o mundo e mostrou uma relação que é entre doenças transmissíveis e não transmissíveis. Assim, é claro que
tendo esse olhar mesmo de suscetibilidade e vulnerabilidade nesse conjunto é super importante, mas até do nosso ponto de vista foi muito importante 2 pontos, assim, um é justamente das doenças crônicas, em particular as associadas à alimentação, que aí entra obesidade, diabetes, hipertensão, com mais destaque, como fator de risco de agravamento, e por outro lado, na questão da vulnerabilidade, justamente por conta de todas as respostas à pandemia, mesmo que coordenadas ou não, mas já vinha um movimento de aumento da insegurança alimentar e nutricional, que aí se acentuou, porque a crise econômica se agrava, então tudo isso é um conjunto de desafios ainda maior quando a gente fala da dupla carga de malnutrição no Brasil, que é conviver com o aumento da desnutrição, infelizmente, mais recente, mas ao mesmo tempo com as doenças crônicas. Muito bem. Só lembrando, o Eduardo Nilson, ele recebeu o prêmio CAPES 2021 na área de saúde coletiva, de tese, né? Queria também parabenizar o Eduardo Nilson pela premiação do seu trabalho de doutoramento pela CAPES. E qual foi o título, Eduardo, desse trabalho? Eu trabalhei com análise das políticas de redução do sódio no Brasil, fazendo um comparativo também com as Américas, como foi em saúde global, mas a minha ideia sempre foi trabalhar com modelagem de política justamente para subsidiar política baseada em evidências, então tendo esses 2 chapéus, chapéu gestor no Ministério da Saúde, mas um chapéu pesquisador, porque só tomar decisões baseadas na melhor evidência e buscando custo-efetividade das ações, que acho que é uma coisa que é essencial, pensando no gasto público, mas principalmente em impacto de saúde pública. Ah, legal. E falar em sódio, a Bianca está aqui também, a Bianca é nutricionista, a Bianca Blanco, parceira aqui no campus do Instituto Federal também. Quer comentar alguma coisa, Bianca? Bom dia. Bom dia, professor Alexandre, bom dia a todos, a todas. Realmente as colocações já, né, do Marcos, do Eduardo aqui já foram extremamente, assim, a gente já começa a ter uma aula, né, eu vim aqui para acompanhar e poder ter uma aula com vocês. E destacando a questão da política do sódio e todas essas questões que o impacto, a gente tem acompanhando esse impacto nos últimos anos, realmente a população brasileira tem indicadores altíssimos, né, professor Eduardo? Nos últimos anos, a gente chegou a ver pesquisas que o dobro, o triplo de consumo da população em relação às recomendações. Então, a gente tem trabalhos como esse, que trazem, através das evidências, o que realmente a gente pensa de política pública é o caminho, né? E de divulgar isso perante a população. Então, nossos alunos estão aqui, eles têm possibilidades dentro do nosso campus de trabalho com relação a isso. A gente tem aquele ponto de apoio que são as rodas de conversa, e também esse ano a gente fez muito as lives, né, a partir do Amplifica, e a gente trouxe essa temática. O que mais me preocupou durante esse período, além da insegurança alimentar, né, em como a gente trabalhar com as pessoas através dessa orientação online, né? Então, de que forma que a gente chegaria com informação de qualidade para elas também? E eu acho que a gente tem conseguido fazer isso através dos veículos de comunicação, da mídia, e buscando fontes interessantes. E como o senhor professor comentou dos projetos aí dos alunos, principalmente os projetos integradores aqui do campus trouxeram muito isso, o quanto os alunos também estão preocupados com essa frente, né, com uma desses braços que é a questão da alimentação ou a falta dela, e como que a gente pode trabalhar isso dentro da ciência da saúde. Muito bem. Professor Marco Ackermann, nunca se falou tanto em ciência. A gente, nesses últimos quase 2 anos, praticamente, nunca a ciência foi tão comentada, especialmente a ciência da saúde. O índice anual publicado pela 3M, falando sobre o estado da ciência, aponta que 92% dos brasileiros acreditam que as pessoas devem seguir os conselhos científicos para a contenção especificamente da pandemia de Covid-19. Na corrida pela vacina contra o coronavírus, por exemplo, até que nunca se interessou pelo tema, parece agora familiarizado com alguns conceitos do processo de produção científica, interessado em acompanhar a evolução das pesquisas científicas. Professor Marco Ackermann, como é que o senhor vê o papel ou o lugar da ciência da saúde especificamente para a sociedade, para o desenvolvimento da sociedade e não só no combate da pandemia? Como é que o senhor tem visto essa
essa temática? Então, primeiramente, agradecer. Eu fui deselegante no início, não agradeci ao Alexandre o convite, não dei bom dia para as pessoas que estão aqui, não saudei ninguém. Que mal educado esse professor. E que bacana, lumen, né? Lumen, eu estou olhando aqui o significado. Lumen quer dizer clarão de luz, brilho, né? Espero só que a luz no fim do túnel apareça, né? Tem uma charge que eu gosto muito da Laerte, que ela diz que essa é a luta, né? Entre o fim do túnel e a luz, né? Quer dizer, nós estamos nesse momento aí. Que bom que o seu podcast e o conjunto de seus colegas estão trazendo luz e brilho, né? Antes, o Brasil era um país de 100 milhões de técnicos de futebol, todo mundo escalava. Agora nós somos 100 não, éramos 200, nós somos 200 milhões de epidemiologistas, infectologistas, todo mundo, né, dando opinião. É importante ter opinião, né, mas nem sempre opinião é igual a conhecimento, é igual a informação, né, e nem todo mundo tem experiência, né, também nesse campo. Então, eu acho que ter opinião, e é da opinião que surgem os fake news, que surge o negacionismo, né? E não necessariamente do conhecimento e da informação, né? Mas mesmo assim, o Brasil, né, diferentemente da França e de outros países, 94% da população quer se vacinar. Isso é um lumen, isso é uma esperança, né? Então, olha, 94% da população quer se vacinar, né? Isso é bastante interessante. Eu tenho até um amigo, um médico colega, que é homeopata, né? E os homeopatas, eles são meio resistentes às vacinas, né? Porque eles falam que os indivíduos têm que se desenvolver. E aí o meu amigo falou assim, nessa questão da vacina da pandemia, eu sou mais sanitarista do que homeopata, né? Então eu estou recomendando todo mundo vacinar, né? A pergunta sua da importância, primeiro, a importância da ciência. Todo mundo que nega a ciência esquece de que o celular, no qual ele, às vezes, transmite uma opinião errada, foi produzido pela ciência, né? Então, assim, todo mundo faz uso da ciência sem talvez notar que está fazendo uso da ciência, porque ciência a gente associa muito com cientista, com laboratório, né? Com vírus, com bactéria, né? Mas não, a gente pode ampliar o conceito de ciência, não só enquanto produção de conhecimento, mas enquanto tecnologia e desenvolvimento, né? Eu já ouvi alguém falando que produzir ciência dá dinheiro, produzir ciência e tecnologia dá mais dinheiro ainda, e produzir ciência, tecnologia e desenvolvimento dá muito dinheiro, né? De alguma forma, o celular é fruto, né, do desenvolvimento de ciência, tecnologia e desenvolvimento, né? Televisão, computador, né? E eu acho que esse talvez um dos desafios da ciência em saúde, que muitas vezes se pergunta por que os resultados de pesquisa não viram políticas, né? Então, esse é um desafio. Não basta produzir conhecimento, porque você nem sempre, ao produzir conhecimento, produz políticas. E nem sempre, ao produzir políticas, essas políticas serão implementadas. Não é à toa que, ultimamente, tem surgido muito essa discussão de ciência da implementação, né? Se a gente está avançando mais, né, nessa discussão de achados de pesquisa, a evidência, né, produzir políticas, isso tem crescido. Por exemplo, no campo que eu trabalho da Política Nacional de Promoção da Saúde, nós temos uma Política Nacional de Promoção da Saúde no Brasil, que é fruto de evidências epidemiológicas, evidências políticas, né? Então, sim, olha, achados de pesquisa geraram uma política, mas o fato de ter uma Política Nacional de Promoção da Saúde não quer dizer que ela será implementada. Aí ela foi divulgada, foi publicada, tem uma lei sobre isso, mas precisa de um guia de implementação da política para que ela se torne, né, operacional, para que se torne viva, para que ela se torne ativa. Então, eu acho que é importante trazer essas questões, né, de que nem sempre produção de conhecimento quer dizer que gera tecnologia e gera desenvolvimento. E mais ainda, né, olhando para os amigos lá de Portugal, o Boaventura Sousa Santos, o João Arriscado, né, que trabalham sobre a questão da ecologia de saberes, né, eles dizem que existe o que eles chamam de uma linha abissal entre o norte e o sul, né,
entre, às vezes, os cientistas e a população. E hoje tem se discutido muito como é que nós vamos fazer para compartilhar conhecimento. Então, não é só a ciência que produz conhecimento, tem outros modos também de produção de conhecimento, e daí a discussão da ecologia de saber, nem só o conhecimento científico é válido, né? Tem outros conhecimentos que também são válidos, que precisam de ser simetricamente trabalhados, né? Então, eu acho que são desafios que a gente tem que pensar, e como diz também o Boaventura Souza Santos, né, num livro que ele escreveu, o título do livro é A Cruel Pedagogia do Vírus. Ninguém pode dizer que a pandemia é uma oportunidade, mas a pandemia traz algumas questões, qual será o legado, né? Então, a cruel pedagogia do vírus frente a toda essa dor e esse sofrimento, nessa questão de compartilhamento de conhecimentos, né? De reconhecer o conhecimento indígena, reconhecer o conhecimento quilombola, reconhecer o conhecimento da periferia, e como que a gente, de alguma forma, cria uma bela salada de fruta, né, de conhecimentos que podem, de alguma forma, potencializar a vida, né? Muito bem. Eduardo Nilson, quer comentar? Não, eu acho que foi perfeita a colocação do professor Marco, inclusive que aí me fez sempre lembrar de uma área que está sendo muito trabalhada no próprio pelo Ministério, mas aí em conjunto com a academia, com o CNPq, com o CAPES, mas é esse termo até que é de tradução do conhecimento, porque a gente tem muito... claro que tem que fomentar mais pesquisa, tem que ampliar, isso é fundamental, de fato, em todas as áreas, mas dentro da própria questão de produção do conhecimento, esse componente de tradução é essencial, que é justamente aquela informação produzida pela pesquisa, principalmente a pesquisa que é financiada com recursos públicos, ela tem que chegar de uma forma inteligível e comunicar para o gestor e até para a própria população, que muitas vezes as pesquisas nascem de necessidades de saúde pública, seja da população em geral, seja de grupos específicos. Então, é um desafio sempre grande, que até de conciliar esse macro, não macro, mas assim, a população em geral com o olhar de equidade, que eu acho que é fundamental em muitas coisas, e dialoga muito com muitas questões da suscetibilidade, principalmente vulnerabilidade que a gente tem. Aí, pensando na implementação de políticas, até eu pensei de dois lados até, que um que é perfeito, como o professor falou, da questão da PNPS, pensando num guia de implementação, assim como outras políticas, a gente tem o mesmo desafio com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, como implementar isso numa estrutura federativa, que é do SUS, que está entendendo que a responsabilidade não é só do governo federal, mas, na verdade, é esse conjunto mesmo, que é hierarquizado e descentralizado, que o SUS pressupõe. Mas, ao mesmo tempo, pensando que a gente tem essa necessidade de evidência, aí pensando especificamente na questão de promoção da saúde, principalmente que a construção desses ambientes saudáveis, ambientes que promovam a saúde, e isso, que as evidências trabalhem até para políticas mais robustas para isso, inclusive, que é uma tendência geral de culpabilizar o indivíduo e não o contexto em que ele vive. Então, é fundamental chegar nessa ampliação. E, por fim, aí eu acho que eu ia destacar um exemplo que é específico da nutrição, que é meu campo de atuação mais forte, que é o próprio Guia Alimentar Brasileiro. Eu acho que é um grande exemplo nesse conjunto. E aí eu até lembro da questão do diálogo com saber e tudo mais, porque o guia ele foi baseado em dados da POF, assim, da questão da construção do seu racional, e foi agregando todas as evidências que vinham adicionalmente a isso. Mas, a partir do momento que a gente pega a construção de um modelo e um novo paradigma até de alimentação saudável, ele foi baseado na consequência desses saberes, por assim dizer, porque o grande racional foi que 20% da população brasileira consome uma alimentação saudável que seja baseada em alimentos frescos, in natura, minimamente processados, e isso independe de região geográfica, independe de etnia, independe até de renda. Porque aí são questões justamente da dieta tradicional, que aí é com essa construção de saberes, inclusive. É claro que não vou considerar a questão de segurança alimentar e nutricional agora, mas é mostrar o quanto é importante também agregar isso, e só fechar dizendo que aí, e agregar outro
outros campos que aí justamente não, alimentação saudável não é só nutrição, não são só nutrientes, é como você compra alimento, é um sistema alimentar em que o alimento é produzido e distribuído e quando é consumido, inclusive, como é que as pessoas preparam e consomem os alimentos. Então, isso tudo tem essa reunião de saberes, que eu acho que é essencial reconhecer e acho que ampliar, claro. Alexandre, me permite agregar uma questão ao que o Eduardo comentou? Claro, claro. Então, Eduardo, bacana você ter trazido a questão do guia, porque o guia é um exemplo mesmo dessa, digamos assim, sequência entre evidência, política e implementação, né? É uma tradução do conhecimento muito interessante que eu acho que foi apropriada por muitos setores da sociedade, tanto é que isso é uma evidência clara de, digamos assim, de relevância social e política, quando teve um sinal dado pelo Ministério da Agricultura em mexer no guia, houve uma mobilização social de advocacy do guia que conseguiu, de alguma forma, interromper esse processo de modificação desse guia, né? Porque uma política, para ser viva, ela precisa de ser modificada, não é esse o problema, mas em que direção, né? Em que direção que ela seria modificada. E como esse campo seu, Eduardo, eu tenho uma aproximação grande com os colegas da nutrição aqui na Faculdade de Saúde Pública, tem se fortalecido nessa prática da advocacy, né? O IDEC, nessa coisa da rotulagem, a discussão de conflitos de interesse. É uma área que tem avançado muito nessa discussão, tem feito com que a indústria sinta o baque, né? Eu tenho acompanhado entrevistas do presidente da ABI, Associação Brasileira da Indústria Alimentícia, que ele diz assim: nós não estamos vendendo veneno, né? Então, assim, sentindo que... E outra também, a Nestlé assumindo, né? A maioria dos nossos produtos não são saudáveis, né? Interessantíssima essa mobilização, né? Então, parabéns a essa área, né? E chamar a atenção que esse exercício de tradução do conhecimento tem que ser pensado não só os cientistas produzindo informação e levando, né, para os outros que não sabem essa informação, né? Eu acho que avalia quem faz, avalia quem paga e avalia quem usa. Então, eu acho que um processo de efetividade para a tradução do conhecimento é incluir todos os atores no processo de produção do conhecimento, né? Não é só o cientista que leva a informação para a sociedade, é a sociedade ser parte, inclusive, da formulação da research question, da pesquisa, né? E nesse sentido, pesquisa participativa tem sido proposta como um exercício de compartilhamento de conhecimento e de eficácia na tradução do conhecimento, né? O Pablo Hortelano, que é um colega da EASH, da Escola de Artes e Ciências Humanas aqui da USP, 3 dias depois da eleição do Bolsonaro, ele publicou um artigo, ele não escreve mais na Folha, ele dizia assim: a nossa missão agora é escutar e resistir. Primeiro, escutar assim, o que aconteceu com a sociedade brasileira que produziu o Bolsonaro. Então, temos que entender. E acho que a pesquisa participativa ela é um dispositivo para essa escuta, né? Não são cientistas nos seus laboratórios produzindo conhecimento, de alguma forma, pôr no pé, na lama, no chão, trabalhando com as pessoas e construindo perguntas que façam sentido para a população, para a sociedade, né? Para que a produção do conhecimento faça também sentido. Então, não é um exercício de produzir no laboratório e depois levar lá na lógica de disseminação, né? de divulgação científica, mas numa lógica de apropriação coletiva da formulação da pergunta e dos resultados, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar o jeito de fazer ciência também nesse momento, né? Perfeito.
Eu posso pegar carona com o professor Marco, não sei que ele te Claro, claro. Alexandre, mas aproveitando as ideias mesmo, assim, que eu acho que tem vários, na verdade, várias ideias e várias linhas que a gente podia seguir. Eu só queria fortalecer algumas coisas. Você acha que nessa questão do advocacy, conflito de interesses e esse fortalecimento... Só explicar um pouquinho, Eduardo Nilson, sim. o advocacy, porque os nossos alunos claro. provavelmente não vão entender o sentido do advocacy. Eu ia explicar depois, mas você pode... Eu não sei o termo especificamente, mas eu entendo muito como a questão de como usar as informações, a comunicação e a defesa de políticas pela sociedade civil, entidades da sociedade civil, instituições, para defender políticas que são de interesse público. Eu acho que é um dos principais modos. Então, e isso envolve, como o professor Marco falou, muito de cada vez mais no Brasil usar a evidência para isso. E até eu ia mencionar o exemplo do tabaco, que é super exitoso e é o exemplar, na verdade. Todas as outras áreas, os fatores de risco para a doença crônica miram o tabaco como o objeto de desejo, no sentido de fazer tudo o que eles fizeram em termos de produzir essas informações para o advocacy, para essa atuação da sociedade civil, principalmente, que a gente vai ter para produzir aqui esses avanços todos de ambientes, de legislação, de taxação. Então, é aquilo que eu falei antes, que é você criar condições ambientais para promover escolhas saudáveis e desestimular escolhas não saudáveis, assim. E aí até eu lembrei que quando o Marco falou das questões das próprias pesquisas e como envolver a questão participativa, na verdade, ela vem desde a raiz, inclusive, nessa iniciativa de definir prioridades de pesquisas, porque muitas vezes tem uma prioridade que é de gestão e tem uma prioridade que sente quem está na sociedade. Aí, assim, escutar, por exemplo, é claro que não dá para ir... lá no final, assim, apesar de que existem processos que são baseados nisso, como as conferências de saúde, que nascem nos municípios, vão crescendo, e acho que o componente de necessidade de pesquisa tem que ser mais fortalecido nisso, mas aí tem instâncias que são dos conselhos de saúde, por exemplo, tudo que são permanentes. Infelizmente, todo o contexto de participação social que a gente tem nas políticas sociais foi enfraquecido, então aí restaram poucos espaços, e o Conselho Nacional de Saúde e os conselhos municipais estaduais são outros. E, por fim, eu queria falar, acho que a importância da comunicação institucional, inclusive, que a gente viu muito claramente isso, falando com o Ministério, a importância que tem isso, e às vezes que até digo como o Ministério se coloca como provedor de informações para a população, de facilitar e de ser acreditado pela população, que acho que é uma coisa que a gente precisa até resgatar, porque vários movimentos, e não é de hoje, na verdade, com a queda da própria taxa de vacinação infantil e outras coisas, mostra o quanto que a comunicação é importante. O Ministério, de algumas formas, deixou isso... que nunca é coisa dada, na verdade, as coisas da informação, porque até existe a contra-informação, que a gente sempre está com fake news, está com outros grupos, e com a era digital isso é ainda mais forte. Perfeito. No final do século XX, a virada do século XX para o século XXI, muitos cientistas se debruçaram em fazer um balanço do que foi a ciência durante o século XX, talvez o século de maior aceleração da ciência, do ponto de vista das pesquisas, e as críticas se deram muito no entorno, inclusive o Hobsbawm faz essa crítica, o próprio Boaventura de Souza Santos, que aponta aí a necessidade de uma nova epistemologia, o que ele chama de epistemologia do Sul, né, dos países fora do hemisfério norte, e nesses balanços se apontou muito para os usos políticos e militares da ciência. Né? Esse foi um balanço, inclusive, do Hobsbawm, quando aponta que os recursos utilizados, a concentração desses recursos nos Estados Unidos, principalmente. No século XXI, nesse momento que a gente tem um acúmulo tão grande das pesquisas científicas, do desenvolvimento científico e tecnológico, como é que vocês enxergam, e você, professor Ackermann, o aparecimento desse movimento negacionista, o negacionismo da ciência, que nega... Agora a gente vai ter a COP, que vai discutir a questão do meio ambiente, do aquecimento global, então negam o aquecimento global, né? Negam o papel das vacinas, negam a ciência como elemento para esse modelo de sociedade. Como é que o senhor vê, nesse balanço do século XXI, o reaparecimento, né, do negacionismo científico? Vou ser negacionista e me negar a responder essa pergunta.
É porque, não, estou brincando, é porque eu fico perplexo. Eu acho que nós estamos num momento de perplexidade frente a isso, sabe? Pequenos detalhes, né? Ontem eu fui levar jornal que sobra lá em casa, eu ainda leio jornal, vejo coisa mais antiga, eu leio jornal. Quando a gente tinha cachorrinho, o jornal servia para pôr ali para o cachorrinho fazer xixi. Como não tem mais cachorrinho, vai acumulando jornal. Aí eu levo para o senhor da banca lá perto de casa, né? Eu moro na Vila Mariana, em São Paulo, e eu não sei se ele vende ou se ele falou que usa com os cachorrinhos dele, mas tudo bem. Ele é um senhor mais velho, e eu lhe perguntei sobre vacina, e aí ele fala assim, eu vacinar? Essa vacina da China não vacino de jeito nenhum. Eu não falei nada, porque eu fiquei perplexo. O que eu vou falar com esse senhor, né, da que ele fala isso? Então, eu fui perplexo. Assim. Então, assim, de onde ele tirou essa ideia? E ele fala com uma convicção, né? Então, eu acho que nós temos que estudar muito isso, tentar entender por que 7% das pessoas acham que a Terra é plana, né? 7% da população brasileira, 10% seria 20%, são 14 milhões de pessoas. Será que elas acreditam mesmo nisso? Ou será que é um dispositivo para constituir uma tribo, né? E exercer, de alguma forma, uma digital influencer, né? Uma influência digital, porque a influência digital ela hoje gera monetização na internet. E a monetização tem a ver com os likes, com os cliques. E me parece que atrai mais as coisas tapafúrdias na internet do que as coisas normais. Por exemplo, assim, uma manchete de jornal: a vacina está evitando que as pessoas internem com doença grave. Mas isso não dá. Eu já sabia mais ou menos isso. Então, eu acho que pode ser um dispositivo, digamos, uma estratégia de monetização da internet, né? Porque não é possível que as pessoas acreditam em ideias tão estapafúrdias, né? Mas eu acho que tem gente estudando isso, né? Porque é um tema atual, né? Eu acho que é uma lógica de pensar a tribalização. E aí entra numa discussão, isto é liberdade de expressão, né? A pessoa falar o que ela quiser é liberdade numa sociedade. E isso tem uma discussão forte também, né? O Bobbio, né? Norberto Bobbio, quando vai discutir esquerda e direita, ele fala que a questão está entre a discussão. A direita valoriza mais a liberdade, a esquerda valoriza mais a igualdade, né? Então, nessa lógica da extrema direita, tudo pode ser dito, é a liberdade máxima, né? Ou, digamos, a esquerda autoritária, né? Não, nada pode ser dito se não for, né? Então, acho que nós estamos num tempo atual de discussão muito interessante. Eu não vou me arriscar a conversar mais, a falar mais sobre isso, porque eu acho que tem filósofos, gente estudando isso para poder entender, né, o que está acontecendo. Eu fico perplexo frente a tudo isso. Eu também acho, professor Marco, que é nessa linha. Eu também não sou conhecedor, eu sou curioso para conhecer, tentar entender, justamente, porque me causa perplexidade também. Aí tem uma questão adicional, além da monetização, que aí já acho que já tem mais ou menos delimitado, que é a questão dos algoritmos, que os algoritmos que eles têm, quando você busca uma coisa na internet, no YouTube ou outra, ele acaba te redirecionando para conteúdos que são similares, de mesmo teor, e isso, na verdade, é um fenômeno de reforço àquela ideia, por mais fora da ciência que ela seja, mas vai reforçando e vai criando quase uma bolha que é impenetrável das pessoas. E aí a liga outra coisa, que de fato existe uma área. Eu lembro que no começo da pandemia já tinha uma preocupação até global nisso. Eu lembro que eu assisti um webinário que foi promovido pela OMS, e tem termos até para isso, que junto com a pandemia vinha uma infodemia, que era justamente essa coisa massificada de informações desencontradas que a gente vê, e que implica a questão da vacina, implica a questão das formas de transmissão, uso de máscaras e N outras coisas assim, mas eu também não vou me arriscar a aprofundar. Acho que é muito mais para deixar para quem tiver curiosidade, quiser buscar por esses nomes. Assim, esse seminário em particular,
eu não tenho, eu posso até resgatar e passar para o professor Alexandre depois, foi excelente, porque foram diferentes pessoas que justamente pesquisam sobre a questão da informação e da desinformação. E eu aprendi muito, assim, eu tentei aprender essa questão de diretamente ligar, de como abordar e como conversar com um negacionista, mas é difícil, né? Você tem que criar um racional diferente, inclusive, para fazer isso, porque para conseguir quebrar essa carcaça que eles têm aí, e só falar que isso não é claro que a pandemia acentuou isso, mas na nutrição a gente vê isso diariamente, os mitos alimentares, os modismos alimentares estão toda hora, aparece um alimento milagroso, ou um alimento que é vilão que vira herói, que vira vilão de novo, então vários desses assim, convivendo, e aí no caso, aí tem muita a relação com a própria ciência, que muitas vezes, inclusive com a distorção e a dificuldade de interpretação da ciência por falta de tradução do conhecimento, com base numa pesquisa, as pessoas vão já sai uma reportagem dizendo que, digamos, o ovo faz mal, o café faz mal, mas daqui a pouco vai falar, não, tantas doses do café vai melhorar a sua vida, e a pessoa lê o que eu faço da minha vida, aí lá no Ministério a gente tem, na verdade, tem uma seção que a gente tem de materiais só de desmistificar a alimentação, e é curioso porque tem, inclusive, os mitos sazonais que a gente tem que considerar também. Natal, você pode saber que vai ter um monte, Páscoa vai ter um monte, por aí vai. Então, isso não é novo, né? Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Você está gravando? Assim, oh, meu Deus do céu, está gravando. Eu vou confessar uma coisa para você. Vocês prometem não contar para ninguém o que eu vou contar agora? Promete, Alexandre? Que é o seguinte... Lá no Facebook tinha os vídeos dos bolsonaristas, as televisões dos bolsonaristas, né? Vou dizer para vocês que os vídeos dos bolsonaristas me atraíam mais de ver do que os vídeos dos meus amigos, entendeu? Porque era tão estapafúrdio o negócio que eu falava assim, deixa eu tentar ver. Me atraía mais as coisas que eles falavam, né? Do que os vídeos, porque é como se... Deixa eu tentar entender o que eles estão falando, né? Então, assim, não contem isso para ninguém de que eu via mais vídeos bolsonaristas do que vídeos... Então, olha bem, dei Bitcoin para eles, né? Porque eu clicava e eles ganhavam Bitcoin, né? Cada vez que eu clicava um vídeo dele. Mas essa coisa das crendices dos mitos, isso é uma coisa antiga. Olha bem que interessante. Eu tinha um livro lá em casa que chamava-se Mitos e Crendices Sexuais. Eu tinha lido o livro e tal, era um livro que eu tinha na adolescência. E em 2006, o meu pai veio a São Paulo, né, para fazer uma consulta e tal. E aí ele fez a consulta e eu perguntei, gostou da consulta, pai? Ele falou assim, gostei, mas eu achei que o médico é onanista. Ele falou assim, foi como? Ele é corcunda. Onanista é o nome que meu pai chamava para masturbação, né? O rei Onan e tal. Falei, para onde é que você tirou isso? Ele falou, não, quem se masturba muito é corcunda. Falei, meu Deus, aí eu tive uma reação tão ruim com meu pai, falei, deixa de ser burro, pai, não sei o quê. Pai. Olha, tratar meu pai assim. Aí eu dei esse livro para ele ler, entendeu? Sobre mitos e crendices sexuais. E um dos mitos e crendices sexuais era esse lá, de que quem se masturba é corcunda. Então, assim, não é uma coisa nova essa coisa. O que acontece, o que é novo é a internet, as redes sociais, que disseminam isso com uma rapidez absurda, né? Que faz com que a gente ache que ela está realidade aumentada. Mas os mitos e crendices alimentares, sexuais, sempre existiram, né? Eles sempre existiram. Mas eles ficavam talvez restritos a grupos, a famílias, eles não tinham essa capacidade de disseminação que tem agora, né? Tinha os negacionistas de que o homem tinha ido à Lua. Olha bem, tinha gente que achava que aquilo era uma criação da televisão, que nunca, não é possível ter ido à Lua. Então, esse negacionismo já existia. Só que agora, imagina, o homem não foi à Lua. Prova, eu tenho prova de... Não, nossa, a pessoa na internet divulgado isso, não, todo mundo vai entrar lá nessa... Isso vai disseminar, né? Então, eu acho que é um pouco isso, né? Mas é muito senso comum que eu falei, Alexandre. Você está buscando ciência e eu aqui cheio de senso comum contando histórias sobre meu pai.
Não, a gente tem falado muito sobre a questão do conhecimento, né? As formas do conhecimento. Então, agora, depois, às 10 horas, a gente vai receber a professora Mariana, que é filósofa também, desculpa, e vai entrar também para a gente falar um pouco sobre ética, sobre filosofia do esporte, enfim. Mas eu estava ouvindo a Rádio USP, tem um programete sobre odontologia na Rádio USP. E aí eles estavam falando sobre os mitos do clareamento dental, né? E entrou uma odontóloga e dizendo o seguinte, que o pessoal usa casca de banana e usa cúrcuma. E não devem fazer isso. Quem tem autoridade sobre o clareamento dental é um dentista. As pessoas não podem usar isso. E eu fiquei lembrando do Canguilhem, né, quando ele diz que a questão da saúde, todo mundo tem uma opinião sobre saúde, todo mundo tem uma opinião sobre o que é a saúde. Ela não é o cientista que é o detentor dessa verdade absoluta. Vocês não acham também que há uma certa arrogância, e isso facilita, inclusive, esse negacionismo da ciência como verdade por alguns segmentos da sociedade, talvez aqueles que têm, vamos dizer assim, mais preguiça intelectual de tentar entender esse raciocínio lógico, científico, quando você se depara com alguém que usou carvão, e eu conheço gente da minha família que usava carvão para clarear os dentes, né? Aí você vem e diz que só quem pode indicar um clareador é um dentista, de uma forma tão arrogante. Vocês não acham que isso contribui também para esse negacionismo como uma certa reação para essa arrogância científica? Eduardo? A pergunta é difícil, você passa para ele. Pergunta difícil é que alguém começa. Nossa, isso é extremamente complexo. Eu até vou começar para ir organizando meu pensamento só eu vou voltar um passo assim na questão que a gente falou dos mitos, mas a questão dos mitos não desvaloriza, pelo contrário, a questão da cultura popular, que eu acho que são duas coisas completamente diferentes. É claro que os mitos se inserem de alguma forma na cultura popular, e isso vai acontecer em função dos grupos e acaba ganhando a dimensão maior que a gente tem hoje, mas só reforçar que na questão alimentar, que vai ser onde eu sempre vou trabalhar meus exemplos, quase, a gente até vê essa questão da cultura popular, a cultura alimentar, ela que a gente tem uma evolução natural, eu falando como biólogo, de espécie humana, que tem essa adaptação, mas a gente tem uma adaptação que é muito mais proximal, que é essa adaptação, essa evolução das comunidades, porque as comunidades, e é assim que se constroem as dietas típicas, tradicionais de cada região, porque foi adaptada àquela região, ao que ela fornecia, ao que as pessoas conseguiam produzir, e gerando saúde. Então, não é a dieta mediterrânea, a dieta do feijão com arroz no Brasil e várias outras dietas tradicionais são as mais saudáveis, só para mostrar, diferenciar essa coisa do mito e da cultura, de alguma maneira, e de abrir essas portas, mas eu não sei como refletir sobre isso exatamente, Alexandre, mas, de fato, eu acho que reflete, em parte, o distanciamento entre o cientista e a população, e seus diferentes subgrupos, é claro, nessa coisa toda. Às vezes eu fico me perguntando, mas aí não é uma coisa completamente leiga, se esses fenômenos são cíclicos, que a gente vê essa ciclicidade ao longo da história entre a Idade das Trevas, Iluminismo e Renascimento, tudo meio que coisas se repetem ao longo do tempo, mas agora a velocidade da informação é tão alta que parece que os ciclos são cada vez mais se fechando. E eu confesso que eu não sei que estratégia usar, acho que eu até pontuo algumas coisas na questão de tradução do conhecimento, de buscar essa participação popular e tudo mais, mas eu não sei como combater, por exemplo, essa questão das pessoas perderem a vergonha de dizer coisas que elas tinham vergonha de dizer no passado. Não sei se isso ajuda em alguma coisa, que realmente aí é um campo que eu sempre me questiono e eu não tenho respostas, infelizmente. Perfeito. Professor, eu estava ouvindo a professora Lilian Schwartz, né, que é antropóloga e tem uma publicação que é o Espetáculo das Raças, que é bastante conhecida aí na antropologia, das ciências humanas de modo geral, e que trata da questão da eugenia e da formação do Brasil. E ela dizia, ela comparava a pandemia de H1N1 em 1918, e ela chamava atenção para algumas questões. Primeiro, essa questão da indicação, já na época, da cloroquina, né, que era um medicamento já conhecido, antigo, que é utilizado, inclusive, para o tratamento da malária,
né? Ela já lembrava de que havia essa indicação lá em 1918 da cloroquina para tratar H1N1, né? E ela salientava um aspecto que chamou a atenção, que era a questão da solidariedade. Ela dizia, em 1918, a solidariedade foi uma marca muito forte daquela pandemia, daquela experiência da chamada gripe espanhola, né? Que de espanhola não tem nada, afinal, mas dizendo da solidariedade, inclusive com empresas, fazendo doação de alimentos, fazendo doação de cobertores, de pijamas, para a população de modo geral, né? E a gente nota, na pandemia que a gente está vivendo ainda, de Covid-19, que essa questão da solidariedade parece que foi deixada de lado. Seriam lições que a gente deixou de seguir e seriam apontamentos de lições que a gente não seguiu. Como é que vocês enxergam essa comparação e essa pandemia, a questão da solidariedade da vida comunitária, que é um tema que o professor Marco Ackermann tanto explora quando vai falar sobre produção de saúde, política de promoção da saúde no Brasil, essa questão da solidariedade da vida comunitária. Como é que se enxerga essas lições em tempos distintos, em pandemias com 100 anos de diferença? Então, eu só voltando à pergunta anterior que eu passei para o Eduardo, não é porque eu fugi da pergunta, não, mas eu acho que sim, tem uma certa arrogância da ciência, tem a questão da linguagem, e tem uma outra coisa também que as pessoas acham que elas não são beneficiadas pelos achados científicos, o progresso não chega nelas, né? Então, porque o progresso está distribuído de forma desigual também. Então, as pessoas falam assim, a ciência não me beneficia, apesar de que elas usam um celular, né? Mas, no geral, assim, quem tem acesso às últimas tecnologias são os mais ricos e não os mais pobres. Então, acho que tem essa coisa da arrogância, tem a coisa da disseminação, né, da linguagem, tem essa questão também de distribuição de benefícios. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que combater o negacionismo. Quer dizer, isso não são razões para negar a ciência. Essas são tentativas de explicar por que as pessoas não adotam a parte da ciência. O que você está levantando agora, Alexandre, a gente fez uma pesquisa e publicou um artigo que o título foi A Pandemia e as Comunidades Vulneráveis, 2 pontos. Existe potência no meio do caos? Né? E a gente foi em 8 capitais do Brasil, entrevistamos à distância lideranças dessas 8 comunidades, e a gente viu que a solidariedade foi o único remédio que eles tiveram para poder organizar. Quando faltava governo, sobrava solidariedade, né? Principalmente nas comunidades. Não quer dizer que tenha tido solidariedade mundial, porque a guerra das vacinas ela está aí para provar, porque 80% dos braços dos países mais ricos receberam mais vacinas do que os braços dos países mais pobres. Então, não houve uma solidariedade em termos de saúde global, em termos de saúde internacional. Mas quando você olha para as pequenas comunidades, solidariedade, construção de confiança, estratégia de sobrevivência, apoio mútuo, foram as únicas alternativas, os únicos remédios que as pessoas tiveram para poder enfrentar a pandemia, né? Isso a gente viu aqui no Paraisópolis, em São Paulo, com a criação dos presidentes de rua, com a cessão de espaços da escola para isolamento, né? Isso não justifica a ausência de política pública. Você pode falar, não precisa de política pública porque a solidariedade resolve tudo, né? Não é isso, né? Mas sim, se publicou um editorial de uma revista que chama Health Promotion International, quer dizer, que é uma revista do campo aí da saúde, que o título foi O que a pandemia ensina para a promoção e o que a promoção aprende com a pandemia, né? Então, uma das questões foi, primeiro, que a promoção da saúde cuida pouco das doenças infecto-contagiosas, precisava de abordar mais, porque trabalhava mais com as doenças crônicas degenerativas, né? E uma outra coisa, essa discussão da comunicação de risco, né, que precisava de ser trabalhada mais no campo da promoção, né? Eduardo, tem uma pergunta aí da Catita sobre a questão da alimentação na África, que eu não sei se você olhou,
A gente podia responder para a Catita essa pergunta que ela levantou aí no chat. Não, eu achei ótima, tá, Max? Eu até estava pensando numa forma de até de linkar um pouco com essa coisa que tanto o Alexandre quanto vocês vinham falando, que tem a ver com essa questão dessa resposta, assim, que tem alguma coisa a ver com a própria questão da empatia e solidariedade, mas não no nível das comunidades, mas pensando até das próprias instituições, principalmente das empresas. Acho que isso se mostrou muito claramente aqui durante a própria pandemia, com a questão como havia muitos conflitos de interesse com doações, inclusive de doação. A doação quase sempre é de alimentos ultraprocessados, por exemplo, então entra no componente social das empresas e quando a gente vê que no caso da questão da nutrição em particular, mas isso na saúde em geral, e principalmente nesse olhar de promoção da saúde, que o mais importante são as políticas sociais estruturantes, que inclusive as que vão além da saúde, não à toa a PNPS fala sempre da questão intersetorial, né, na aplicação, porque nem todo... A saúde recebe grande parte dos problemas, mas não está por trás de boa parte das causas e não consegue trabalhar essas causas sozinhas. Então, pensar que a resiliência, aí tem uma linha geral neoliberal de culpabilização do indivíduo, quando, na verdade, o ambiente determina muito mais em função da falta, muitas vezes, dessas políticas sociais estruturais, inclusive de um ambiente até regulatório e fiscal que protege a saúde das pessoas e favorece escolhas saudáveis e desestimula aquilo que não é saudável. Então, tem tudo isso. E o exemplo da saúde na nutrição foi muito particular nisso no Brasil, porque a gente teve, desde a década de 90 até os anos 2015, uma redução drástica da desnutrição infantil, tanto crônica quanto aguda, por conjunção de políticas sociais. Foi a educação universal, principalmente com o aumento da educação materna, que implica maior cuidado com a criança, foi aumento da renda, por meio dos programas de transferência de renda, por meio do aumento do salário mínimo, mais emprego, expansão do SUS, tudo isso, então mostra que é um conjunto de coisas que fazem. E isso se reflete aí, chegando na África, realmente existe um modelo. Assim, é claro que é muito mais complexo, eu só vou tratar de uma forma superficial, mas a África é um campo, inclusive, de atuação desse conflito de interesse, de doação, inclusive de atuação de muitos organismos internacionais. E uma crítica que nós sempre tivemos até nosso trabalho internacional, justamente que pouco se trabalha no fortalecimento da autonomia nacional, das políticas nacionais, inclusive respeitando essa soberania, mas inclusive de não chegar com soluções prontas para os países, mas que eles devem construir suas soluções, e essas soluções que sejam sustentáveis, que acho que é fundamental para conseguir trabalhar, porque, de fato, as raízes são muito mais antigas, que vão da colonização, dessa divisão arbitrária da África, que não à toa também gera a questão dos conflitos internos dos países e tudo mais, mas uma replicação do modelo que é claro que tem interesses maiores, mas aí acho que tem uma reversão mais recente nisso, é claro que a gente vem acompanhando, mas acho que é um caminho longo, e é o mais preocupante, aí caindo de volta na questão da dupla carga, da múltipla carga da malnutrição, e essa questão de problemas antigos encontrando problemas novos, é que a transição, muitas vezes, que acontece muito rapidamente, aliás, aconteceu muito lentamente nos países, principalmente do norte. Na América Latina foram muito mais rápidos, mas na África tendem a ser ainda mais rápidos. Então, a gente vê a questão do aumento das doenças crônicas, junto com uma situação que você tem de condições subhumanas de vida e tudo mais, e isso cada vez mais rápido, e pela falta de políticas do sistema totalmente desestruturado nos países e tudo mais. Então, eu espero que, assim, o exemplo, acho que para olhar para frente, é justamente de estruturação, de busca de políticas públicas, o papel do Estado nesse sentido, porque acho que tem um esvaziamento, inclusive, nesse sentido. É muito mais complexo, é claro, mas, de fato, eu acho que tem um modelo que se apropria um pouco disso, cria uma narrativa, e essa questão da fome e desnutrição lá, mas que precisa ser, de fato, trabalhado e, na verdade, ter um apoio local. Isso é uma defesa pessoal minha, assim, baseada na minha experiência de que o quanto que as políticas, de fato, deveriam ser priorizadas lá para chegar a beneficiar essas populações e reverter essa situação, que é reversível, é claro, mas se os recursos forem para isso e não para dar um alimento fortificado que vai direto para a população como um todo, que é descolado da cultura deles, vai para desfrutar um dos exemplos, assim. A gente já está recebendo, a gente recebeu já a professora Mariana Venturini também aqui, que é professora de filosofia aqui do nosso campus.
Aqui a gente já está ainda com o professor Ackermann e o Eduardo Nilson aqui falando ainda sobre ciência da saúde. Professor Marco Ackermann, quer complementar? Não, está chegando ao fim. Agradecer. Eu não sei se você comentou, mas acho que você mencionou, quer dizer, um livro que compara muito a pandemia atual com a pandemia da gripe do início do século XX é A Bailarina da Morte, né, de duas historiadoras, a Sandra Starling e a Heloísa, né, que fala muito disso. E eu acho que essa discussão sobre solidariedade, mudança, eu acho que isso se transforma num campo de observação de comportamentos políticos. Como eu estava dizendo para vocês, eu leio papel, jornal, e no início da pandemia eu criei 2 pastas. Uma pasta eu escrevi assim, tudo vai mudar, e na outra pasta eu escrevi, nada vai mudar. Eu comecei a ver que tinha gente dizendo que tudo vai mudar e gente que dizendo que nada vai mudar, né? E ambos tinham argumentos para mostrar isso, né? Mas, de qualquer jeito, falando um pouco do livro do Boaventura, né, A Cruel Pedagogia do Vírus, e também Ailton Krenak, não é possível que o sofrimento das pessoas, da morte de 603 mil pessoas, não vai trazer algum estímulo, motivação e possibilidade da gente fazer um mundo diferente. Não é possível, nós vamos ser burro demais da conta se a gente seguir fazendo da mesma forma, né? Porque tudo que está aí é fruto do jeito que a gente leva as coisas. Se a gente, então, quiser repetir tudo isso de novo, sigamos fazendo do mesmo jeito, não é? Ontem eu vi um videozinho bonitinho, um dinossauro entra dentro da ONU e começa a conversar lá com o pessoal da ONU. Ô, seus burros, extinção não vale a pena, não, nós já fomos extintos e deu errado. Se vocês continuarem fazendo do mesmo jeito, é igualzinho a gente começar a desenvolver políticas para aumentar o número de asteroides, né? Que destruíram e nos extinguiram, né? Então, assim, se a gente deixar de ser burro, né? Não é possível que essa cruel pedagogia do vírus não vai fazer a gente pensar um jeito diferente de fazer. Não é possível, não é possível! Exatamente. Obrigado, Alexandre. Bom, chegando aqui ao final dessa conversa deliciosa, a gente passaria aqui a manhã toda, né, falando sobre esse tema instigante e atualíssimo, né, com 2 figuras importantes aí, o professor Marco Ackermann, pesquisador, uma figura que eu tive o prazer de conviver, assim como o Eduardo Nilson. Queria convidar os dois para fazerem as considerações finais e agradecer de antemão aqui a disponibilidade de vocês de estarem aqui e deixar já aberto um convite para uma nova conversa. Eu acho que os nossos alunos também estão gostando aqui dessa conversa, quem acompanhou desde o início, principalmente. Edu? Primeiro, parabenizar você, Alexandre, tanto pelo podcast quanto pela essa de agregar isso com a docência e trazer os alunos para essas discussões, assim, e acho que a gente passou de meio de A a Z, a gente começou com pandemia, falou de informação, falou de desnutrição, de política pública, e eu acho que é uma porta de entrada para a gente trabalhar com mais coisas. Então foi um prazer, e sempre que precisar eu estou aqui, e deixar essa mensagem assim, de valorização da ciência, mas a gente pensar sempre que quem trabalha com ciência, escutar todo o entorno, e principalmente considerar essa questão da participação, da escuta popular, mas essa questão sempre de tradução do conhecimento, que eu acho que é um ponto fundamental que a gente meio tateou aqui, mas é que a comunicação é essencial para tratar, inclusive, com a questão pensando aí no caso, eu trabalhando no Ministério da Saúde, como quanto é importante de ter essa ponte entre academia e gestão. Inclusive, aí é uma coisa que eu não falei, mas acho que tem alguns instrumentos são muito bons, tipo de construção de agenda de prioridade de pesquisa, que a gente tem essa oportunidade de fazer essa escuta ampla, que vai ter representações da sociedade civil, da academia, de outras, para dialogar, para todo mundo saber o que o outro quer e o que o outro precisa, e de comunicar melhor isso tanto dentro do grupo, mas também para fora. Eu acho que é fundamental, que é construir esses mecanismos de participação em toda essa construção da pesquisa, desde o planejamento do edital até a própria apresentação e, é claro, aí o grande desafio que é a ciência da implementação. Muito bem. Professor Marco Ackermann.
Não, agradecer, eu já fiz o meu desabafo final, né? Não é possível que nós não vamos mudar, né? Então, acho que essa conversa de hoje é para estimular a gente a sacudir esse mundo, né? Porque senão nós estamos indo na direção da extinção. Agora, a raça humana será extinta, a Terra permanecerá. A propósito, tem um podcast muito interessante que está sendo produzido, está no Spotify, é produzido pela Folha, que chama Sobre Extinções. E eu fiquei curioso, a Terra já passou por 5 grandes extinções, inclusive uma extinção relacionada com aquecimento global. Né? Então, não é novo a lógica do aquecimento global, mas interessante. 6 extinções já aconteceram, a Terra está aí, só vai mudando quem pisa nela. Se a gente quiser continuar pisando na Terra, a gente vai ter que começar a fazer diferente. Isso não tem a ver só com mudar o combustível fóssil para carro elétrico. Eu acho que é mais do que isso, né? Fazer da solidariedade e da justiça social e das oportunidades uma questão, vamos dizer assim, sustentável da marca, e que isso é desenvolvimento, né? Obrigado, Alexandre. Obrigado, Eduardo. Aguardo sua foto com barba para eu te reconhecer barbudo. Muito obrigado, eu que agradeço imensamente. Fica aqui um grande abraço e fica o convite aberto novamente para a gente retomar esses diálogos tão importantes nos dias atuais. Agradeço imensamente a presença de vocês. Vou interromper aqui, nesse momento, a gravação para retomar depois com a professora. Muito bem. Já tem aqui os alunos também embarcando. A gente vai entrar num outro tema, né? Vai continuar gravando? Não.